Bem-vindo ao Aprende Aí. Olha só que história. O criador de uma das IAs mais famosas do mundo veio a público fazer um alerta seríssimo sobre a própria invenção. Nessa nossa análise, a gente vai fundo para entender o que está por trás desse aviso e se a preocupação faz mesmo sentido. Pois é, esse cenário que parece coisa de filme está acontecendo agora, no mundo real da inteligência artificial. Então vamos mergulhar nesses argumentos para entender o que realmente está em jogo aqui. A figura central dessa história toda é Dario Amodei, o CEO da Anthropic. E olha, ele não é um crítico de fora, não. Pelo contrário, ele é uma das mentes que ajudou a criar o Cloud e que liderou o desenvolvimento do GPT-3 lá na OpenAI. Ou seja, ele sabe do que está falando. Se a gente olhar para essa linha do tempo, uma coisa salta aos olhos. Em pouco mais de um ano, o Amodei foi de um otimismo total, bem típico do Vale do Silício, para um tom quase apocalíptico. O mais interessante aqui é que o alarme não vem de fora, vem de dentro da própria indústria, de alguém que literalmente constrói essa tecnologia todo santo dia. Para a gente entender a dimensão do alerta, a gente precisa primeiro entender o que ele quer dizer com IA poderosa. Não estamos falando do chatbot que usamos hoje, tá? O Amodei descreve algo numa escala muito, mas muito maior. Um data center que seria como um país inteiro de supergênios trabalhando juntos sem parar. É dessa tecnologia que ele está falando. Agora vamos avançar, porque é aqui que a gente chega no coração do alerta do Amodei, o poder que a IA tem para influenciar a nossa psicologia de um jeito que nunca vimos antes. E aqui está o ponto-chave. Pensa num anúncio de TV que é genérico para todo mundo. Agora, esquece isso. A IA pode analisar conversas, medos, as vulnerabilidades mais profundas de uma pessoa. Com todos esses dados, ela pode criar narrativas feitas sob medida, pensadas para moldar e manipular os pensamentos de alguém ao longo de meses ou até anos. É a personalização levada ao extremo. E isso nos leva a este conceito que é bem assustador, para ser sincero. O resultado final dessa manipulação em massa, segundo o Amodei, seria uma população com lealdade cega que perdeu a capacidade de discordar por causa de uma erosão cognitiva crônica. Basicamente, a gente perderia a nossa autonomia de pensamento. Esse slide aqui detalha a tática. Não é só sobre espalhar uma mentira, é uma operação psicológica completa. Enxames de bots de IA agiriam de forma coordenada. Primeiro, eles se passam por amigos, para ganhar confiança. Depois, começam a manipular as emoções com pequenas mudanças na linguagem. E o objetivo final, a tal da fragmentação cognitiva, que é basicamente minar a saúde mental de uma população inteira para desestabilizar a sociedade. Ok, agora vamos respirar fundo e virar a moeda. Porque, como em toda grande história, existe um contra-argumento muito forte e bem cético a todo esse cenário de fim de mundo. O que é fascinante nesse slide é a tensão entre a urgência e o ceticismo. De um lado, o Amodei diz que a superinteligência está a 1 ou 2 anos de distância. Mas os críticos, como o pessoal da Mashable, lembram que essa mesma previsão de 1 ou 2 anos já foi feita lá em 2024. O argumento deles é que manter essa sensação de que está quase lá é um jeito de manter os investimentos fluindo para a indústria. E essa citação aqui resume perfeitamente essa visão mais cética. A ideia é que, ao apresentar a IA como uma força inevitável e revolucionária, seja para o bem ou para o mal, os líderes da indústria garantem que a sua tecnologia continue sendo o centro de todas as atenções e, claro, do dinheiro. E tem outra crítica importante, a de que o Amodei comete o pecado capital de quem escreve sobre IA, que é tratar a tecnologia como se fosse um ser vivo, consciente, com vontades próprias. Os críticos lembram que, no fim do dia, esses modelos de linguagem são só ferramentas incrivelmente poderosas de prever a próxima palavra. Eles não têm consciência, nem sentimentos, nem uma identidade. Então, como é que a gente concilia essas duas visões tão diferentes? Talvez o apocalipse robótico seja mesmo ficção, mas isso não quer dizer que não existam perigos de verdade. A questão é, para onde a gente deve olhar? Em vez de se preocupar com um futuro distante e distópico, os céticos argumentam que a gente deveria focar nos problemas bem concretos que a IA já está criando hoje: demissões, deepfakes, desigualdade e até o uso perigoso de IA para dar conselho de saúde mental sem nenhuma supervisão. São problemas que a gente pode e deve resolver agora. E no fim das contas, tudo isso nos leva de volta a uma questão muito mais pessoal: a batalha pela nossa própria autonomia de pensamento. No final, o ponto central talvez seja este. A grande questão não é se a IA vai dominar o mundo, mas sim como nós, como indivíduos, podemos proteger nosso pensamento crítico numa era de persuasão por algoritmos superpoderosos. A verdadeira batalha acontece aqui dentro, nas nossas mentes.
E isso nos deixa com esta pergunta, que é bem provocadora. Num mundo onde a IA pode criar narrativas perfeitas para cada um de nós, onde termina a influência dela e onde começa a nossa própria vontade? Essa é uma pergunta que, com certeza, vai definir a próxima era da humanidade. O algoritmo quer te manter ocupado. Nós queremos te manter inteligente. Se inscreve no Aprende Aí.